PNT? Não. Pra começar, era besteira. Então, vamos começar. Vamos começar nossas formações de férias hoje, falando desse tema que é a Inquisição dentro do seu contexto histórico, social, religioso e político. Para início de conversa, eu queria dizer assim, que nós não somos especialistas, né, nos temas que nós vamos falar. A ideia era um grupo de estudos mesmo, durante as férias, para poder crescer na férias, até para ficar todas as férias, né? E abrir a comunidade que participar. Então, tudo que nós vamos falar aqui vai ser tudo que nós estudamos, o que nós lemos. Eu, por exemplo, usei esse livro aqui, material, para entender a Inquisição, professor Felipe Aquino, editora Cleofas. Inclusive, recomendo a vocês que puderem comprar o livro, porque eu, infelizmente, não consegui abordar tudo que fala aqui, porque ele faz uma análise assim, exaustiva de dados estatísticos, históricos, uma coisa assim, que fica inquestionável. Então, eu não consegui abordar tudo aqui, senão ia ficar imenso, não é de tempo, né? Mas quem tiver a oportunidade de comprar, compra, lê, porque vale muito a pena. Então, é isso. Quem quiser comentar, fazer alguma observação, uma coisa não ficar clara, pode ficar à vontade para não interromper, não tem problema. Então, para começar, por que nós vamos falar desse tema que está lá no passado obscuro da igreja? Primeiro, porque é obscuro. Segundo, porque é o passado da igreja. Então, a gente tem mais que conhecer para poder defender a igreja, né? Porque a Inquisição, como todo mundo aqui sabe, ela é usada como uma arma para acusar a igreja injustamente de coisas que ela não cometeu, erros que ela não cometeu. Que se a gente for considerar com os olhos da época, não foram nem erros para eles na época, né? Hoje a gente sabe que a gente não repetiria os atos que foram cometidos, mas se vivêssemos na época, concordaríamos com o que a Inquisição fez. Então, para começar com essa frase aqui: ocasião faz ladrão. Por quê? Porque para fazer uma análise imparcial e justa de um fato histórico, a gente tem que considerar todo o contexto que ele está inserido, né? Essa frase aqui foi um que eu achei que não achei outra melhor, né? Sim, foi o que eu faço na cabeça e coloquei. Porque tudo o que acontece, todo fenômeno histórico, social, ele está inserido no contexto. Então, para a gente entender de fato, a gente tem que entender quais são os fatores que estão envolvidos, quais foram os fatos que levaram com que acontecesse. Tanto com esse intuito, o Papa São João Paulo II convocou em 98 um simpósio que foi feito no Vaticano sobre a Inquisição. Vocês devem saber que no ano 2000 teve as celebrações lá do jubileu do ano 2000, né? Aí ele fez um pedido de desculpas solene pelos erros do passado da igreja. O simpósio sobre a Inquisição tinha esse intuito: esclarecer o que de fato aconteceu. Eles revistaram lá os arquivos do Vaticano, foram ver os processos, tinham lá muitos documentos abundantes, que nunca tinham sido estudados, e constataram que de fato houveram abusos, mas não tanto quanto os professores de história costumam divulgar hoje. Então, nós vamos fazer aqui isso, né? Revelar todo o preconceito, para não vai ser fácil, são os católicos mesmo, né? Mas entender de fato o que aconteceu, para termos armas para defender a igreja quando ela for atacada de maneira injusta. Aqui tem alguns dados do simpósio sobre a Inquisição. Aqui foi, por exemplo, a Inquisição Espanhola, depois eu vou falar mais dela, porque ela foi um dos episódios mais criticados da Inquisição. No período de 160 anos, ela teve pouco menos de 45 mil juízos. Desses, apenas 1,8% foram condenados à morte. Então você dá para perceber que as coisas não são da forma como são divulgadas. A Inquisição não era uma máquina de moer carne humana. Muito pelo contrário, era uma oportunidade que as pessoas tinham, que os hereges tinham, de receber um julgamento justo, o que nem sempre acontecia. A Inquisição era considerada na época um tribunal muito brando, se comparado com os tribunais civis. Tanto é que existem relatos de ladrões que cortavam o cabelo como se fossem monges, por causa de serem pegos roubando, serem entregues para a Inquisição e não para os tribunais civis, porque saberiam que ali eles teriam um julgamento mais grande. Então, coisa que ninguém fala, né? As pessoas não contam para a gente. Outro caso aqui é sobre a Caça das Bruxas, que foi um dos episódios mais divulgados, né? Inclusive, eu tinha um professor no colégio que ele fala que ele fala que ele é pagão, que a raça que ele faz parte é a das bruxas medievais. Que ele fala que ele não pode ser simpático à igreja, porque a igreja matou muitos do povo dele. Na verdade, a igreja matou, a Inquisição entregou para o braço secular, a Inquisição não matava. A Inquisição entregava para o poder político condenar. Muito menos do que se imagina. Vocês vão ver daqui a pouco uma estatística mais detalhada. Então, isso aqui só para dar uma iniciada sobre os dados do simpósio. Fala de milhões de bruxas nas figuras da Inquisição, e a gente vai ver que não foi bem assim. Então vamos falar, qual foi o contexto histórico da Inquisição? Foi na Idade Média cristã.
Por que a gente fala de Idade Média cristã? Porque só faz sentido falar de Idade Média para a cristandade, para a região ali da Europa Ocidental e da região do Mar Mediterrâneo. Porque era a região em que o cristianismo era a região predominante. Fora dali, África, Ásia, os povos estavam vivendo assim, um contexto bem diferente da Europa, então não tem como falar que foi tudo igual. Então, Idade Média se refere à Europa Ocidental e à região do Mar Mediterrâneo, apenas. Que é essa região aqui. Aqui é o Império Romano, no século II depois de Cristo. Aqui é no ano 117, foi a época que ele atingiu o apogeu territorial dele. Nessa época aqui, lá para o século IV, o Império Romano já era um império cristão. Então toda essa região aqui era um estado, um país unificado, não com as mesmas dimensões que a gente tem hoje de país, né, mas é um estado unificado cristão. Então esse povo aqui tinha uma unidade territorial, unidade política, cultural e religiosa. Era todo mundo cristão. O imperador foi Teodósio que declarou o cristianismo como religião oficial do império, e assim permaneceu. Então aqui nós temos um povo unificado. Depois do século V, o Império Romano, você sabe, foi dividido no meio, né? Aí ficou aqui o Império Romano do Oriente, capital em Bizâncio, e do Ocidente, capital em Milão. Aí foi quando, no ano 476, o Império Romano do Ocidente caiu na mão dos bárbaros, deixou de existir. Aí o que era antes unificado se tornou isso, um verdadeiro mosaico de povos, culturas, línguas, religiões, tudo diferente. Então, o que antes era unificado virou mistura, não tinha mais união. O povo não tinha mais identidade como unidade, nem política, nem nada. De todas as instituições que existiam no Império Romano, Estado, Exército, governo, a única que sobreviveu foi a Igreja Católica, a gente sabe, né? Então, coube à Igreja levar para esses povos bárbaros o cristianismo, os ensinamentos do cristianismo e também a questão da cultura da atividade clássica. Foi a questão do direito, das artes, da literatura, porque esse povo não tinha nada disso. Alguns povos eles tinham uns costumes de dormir nos cavalos. Eles eram como selvagens. Os povos bárbaros não eram bárbaros só por nome, eram bárbaros mesmo. Se for comparar com a noção que se tinha de civilização, eles eram bem selvagens mesmo. Então coube à igreja essa missão de levar o evangelho para eles. E a igreja conseguiu. Com muito custo, muitos séculos de missões, de catequese, a igreja foi aos poucos convertendo esses reinos bárbaros ao cristianismo. Como é que era feita essa conversão? De cima para baixo. Os monarcas eram convertidos, aí em consequência o povo também era. Aí eram batizados. Então, de maneira especial, esse reino aqui, o reino dos francos, foi um dos mais importantes da conversão dos bárbaros, que eu vou falar daqui a pouco por quê. Então, aos poucos, essa unidade cultural que existia no Império Romano foi sendo restaurada. A igreja foi reunificando o povo como um povo cristão. De certa maneira, a religião passou a ocupar a posição central na vida das pessoas. Tudo era em torno da religião. A contagem do tempo, a política, o rei, ele começou depois de catequizar, ele começou a ter um caráter meio divino. Então ele estava subordinado ao poder divino. Então, tanto que eu vou falar da teoria das duas espadas, que era o seguinte, o poder temporal e o poder religioso. As duas espadas pertencem à igreja. Tanto que o poder religioso está acima do poder temporal. Mas são dois círculos concêntricos, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Mas a questão é essa, para vocês terem noção. Nas cidades medievais, das épocas que sucederam as conversões dos bárbaros, o edifício mais visto assim, na cidade era a catedral. Então, a contagem do tempo, a contagem das horas, era baseada no badalado dos sinos das igrejas. O calendário era baseado nas festas litúrgicas. Então, tudo começou a girar em torno da religião. O povo todo era cristão. Tinha, assim... A religiosidade estava muito forte no coração do povo. Vocês estão dando para entender? Está ficando claro? Então, beleza. Aí, como eu ia falar, o reino franco foi um dos principais, por causa desse cara aqui, ó. Esse é Carlos Magno. Ele foi rei dos francos de 768 a 814, então reinou por muito tempo. E no ano de 800, 25 de dezembro de 800, noite de Natal, o Papa Leão III coroou Carlos Magno imperador do Ocidente, em Roma. Ele expandiu o império dos francos e foi anexando vários reinos bárbaros que existiam, foi unificando tudo de novo. E chegou até a cidade de Roma. Ali ele foi coroado pelo Papa como imperador romano. Ali surgiu o que depois tornaria o Sacro Império Romano-Germânico. Era uma tentativa assim, de colocar na terra
porque seria uma cidade de Deus, baseado na obra de Santo Agostinho, que é uma cidade de Deus mesmo, que era como se fosse construir na terra o reino de Deus, de maneira política e física, sabe? Que aí o Carlos Magno tinha esse objetivo, que era por meio do Sacro Império. Depois da coroação de Carlos Magno, tornou-se comum então um monarca ser coroado pelo religioso, às vezes o Papa, às vezes um bispo. Sem essa coroação pela igreja, a coroa não tinha valor. Uma coroação só era legítima se fosse feita por uma autoridade eclesiástica. Então, daí a teoria das duas espadas. Era ilustrado por isso aqui, ó. O poder espiritual e o poder temporal eram como dois círculos concêntricos em que a igreja, o poder espiritual, é o maior deles. Então, tudo provém do poder espiritual, tudo provém da igreja. O poder político só tem legitimidade se tiver de acordo com a religião. Então, dá para perceber que formou então aquilo que hoje é combatido, né, que é a união do Estado com a religião. Era um fundamento religioso. O povo, os governantes puniam crimes religiosos com penas civis, por causa dessa unidade que tinha entre os dois poderes. Aqui tem mais uma ilustração dessa coroação, que foi a coroação de Carlos VII da França. Isso lá no século XV. Ainda era forte. Se não fosse coroado por bispo, não tinha valor. Essa imagem depois nós vamos voltar nela, porque essa aqui é Santa Joana d'Arc. Depois a gente vai falar um pouco mais dela, porque foi um personagem importante na história da Inquisição. Então, tá tranquilo? Não dá para entender? Então, beleza. Quais foram então os antecedentes da Inquisição? Desde o início dos tempos do cristianismo, a igreja lidava com heresias. Lá no Império Romano surgiu, por exemplo, a heresia maniqueísmo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dela agora. Que era o seguinte: os maniqueus eles acreditavam na existência de dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom criou as coisas espirituais e o Deus mau criou as coisas materiais. Quando nasce uma pessoa, o Deus mau prende a alma de um anjo decaído, vamos dizer assim, dentro do corpo. Então, o corpo físico é uma prisão. Essa era a crença dos maniqueus. Então, a igreja sempre teve que lidar com esse tipo de pensamentos contrários ao Evangelho. Mas, como diz esse historiador francês, Jean Girard, a gente pode ler que a igreja, durante muitos séculos, se conservou tolerante com as dissidências, usando apenas a catequese para convertê-los, e afirma que o que fez as autoridades agirem pesadamente contra os hereges, muito antes da igreja, foi o caráter antissocial das heresias. Porque vocês imaginam o seguinte: um povo em que a religião é o centro da vida, tudo em torno da religião, que é única, que é o catolicismo. Se surge uma heresia, um pensamento diferente, que não vai perturbar a ordem. É um pensamento diferente daquilo que é vigente. Aquilo que é a base da vida das pessoas sendo questionada. Então isso não era tido como uma coisa saudável. Então, mas a igreja em si, ela sempre foi tolerante. A igreja não era a favor do uso da força para punir as heresias. O primeiro herege morto na fogueira foi no século IV, a mando do imperador Máximo. Ele era um bispo herege e foi morto na fogueira. Os bispos ficaram totalmente contra, manifestaram contra aquele ato. Santo Agostinho mesmo era contra o uso da força da pena de morte para poder punir as heresias. Só à medida que as heresias foram se tornando comuns, e a igreja foi vendo quanto elas eram prejudiciais, não só para o espiritual, mas também para o físico, no meio dos sacos que eles faziam, massacres, é que a igreja foi se tornando, foi permitindo o uso da força, o combate à força. Mas a pena de morte a igreja sempre tentou impedir que acontecesse. Então, continuando. Aqui uma ilustração da vida árdua do povo. O povo medieval era um povo acostumado com sofrimento. 3 coisas eram comuns na Idade Média: peste, fome e guerra. Então, o povo estava acostumado, isso era direto, sempre tinha. Então, esse povo que estava acostumado com a morte, eles viam a salvação da alma como algo muito mais importante do que a vida física. Então, oferecer a própria vida em sacrifício, em defesa da fé, para eles era algo glorioso. Então, eles não tinham medo de lutar, de brigar por causa da fé. Em defesa, nem em propagação, não. Em defesa da fé. Por isso, muitos deles o povo em si, costumava agir pesadamente contra as heresias. Era comum hereges estarem presos lá nos tribunais, lá no julgamento. O povo invadia as cadeias, tirava eles de lá e matava. O povo. Não a igreja, o povo. Vocês têm noção como é que era o ardor religioso do povo na época. Então, continuando. Algumas das heresias que a igreja teve que enfrentar nessa época, vou falar para vocês delas, foram as seguintes. Tiveram os valdenses, que eram os seguidores do Pedro Valdo.
que eles acreditavam? Eles desprezavam a autoridade da igreja, insurgiam-se contra a justiça secular, justiça pública, civil, afirmavam que cada fiel é depositário do Espírito Santo e que cada um podia interpretar livremente as Escrituras. Seria uma coisa bem comum quando surge uma heresia, né? Rejeitavam a Eucaristia, a missa e só ficaram com o Pai Nosso. Esses foram os valdenses. Tiveram também os irmãos do Livre Espírito, seguidores de Berengário de Tours e a Mauri de Beni. O que eles falavam? Ensinavam que o pão e o vinho, após a consagração, eram apenas símbolos e não presença real de Cristo. Como Deus é tudo, olha que os erros doutrinários dele. Como Deus é tudo, cada homem participa da divindade de Cristo. E é a encarnação viva do Espírito Santo. Então, para eles, cada um de nós é a encarnação do Espírito Santo. Não precisamos de sacramentos, nem de leis morais, nem de nada. Então, por nós sermos Deus, nós não podemos pecar. Isso é o que eles acreditavam. Outro cara foi Pedro de Braz. Esse cara era um padre, assim, um cara inteligente, estimado pelo povo, um teólogo brilhante, mas começou a semear pensamentos heréticos. O que ele falava? Que o batismo das crianças é inválido e que os adultos tinham que ser rebatizados. Outra coisa que ele falava: só houve transubstanciação na Santa Ceia. Depois não teve mais. Além do mais, que os defuntos não são beneficiados com nossas orações, nem com nossas esmolas, nem indulgências. E igrejas, imagens e cruzes não têm nenhum valor. Isso é uma negação total do cristianismo, né? Negar o cristianismo nas suas bases. Outro cara, Arnaldo de Brescia. Esse cara aqui, ele revoltou-se contra a riqueza da igreja. Desejava eliminar todas as propriedades que a igreja tinha, o que arruinaria a igreja na época, né? Empolgou os romanos, envolveu-se na política e se tornou líder de uma facção contra o Papa. É interessante a gente pensar aqui, gente, que nenhuma heresia ela surge à toa. Sempre que surge um pensamento de questionador, o que está sendo questionado está dando motivo. Não é diferente para a igreja. Foram momentos em que as heresias surgiram, foram momentos em que a igreja passava por dificuldades, principalmente por causa da promiscuidade do clero. Foi uma época que o clero se dava à luxúria, à simonia, que é a compra e venda de bens e coisas religiosas, indulgências, relíquias, concubinato. Os padres eram um momento em que a vida do clero estava muito depravada e não dava ser exemplo para ninguém. Então, nesses momentos em que a igreja sofria com isso, dava espaço para as heresias surgirem. Mas ao mesmo tempo que surgiam os hereges, surgiam também os santos, que buscavam reformar a igreja, permanecendo fiéis a ela. Exemplo disso: São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santa Brígida da Suécia, Papa Gregório VII, que foi canonizado, Santo Domingos de Gusmão. Então foram momentos em que houveram aqueles que tentaram reformar a igreja, permanecendo fiéis a ela, mas houveram aqueles que buscavam reformá-la, rompendo com ela. Arnaldo de Brescia, se for olhar a intenção dele, ele tinha uma intenção boa. Ele queria que a igreja voltasse ao tempo dos apóstolos, a pureza dos apóstolos, a pobreza, aquela coisa toda. Só como é que ele fez isso? Rompeu com a igreja. Rompeu a igreja e saiu pregando ensinamentos contra a doutrina católica, contra o que a igreja ensinava. Então assim, por mais que tenha a intenção de reformar a igreja, acabou se revoltando contra ela e formando as heresias. Dá para entender? Então, tranquilo? Outra heresia que eu vou até me demorar mais nela foi o catarismo. Esse aqui foi a pior de todas as heresias que a igreja já enfrentou. Tanto que foi ele que motivou a criação da Inquisição, no século XIII. Fala o que foi o catarismo. Eles eram conhecidos também como albigenses, porque eles ganharam muita força na cidade de Albi, no sul da França. Então eram conhecidos como albigenses. E catarismo vem de cátaros, que significa puros. Eles eram deuses dos maniqueus, tinham o mesmo pensamento que eu falei deles lá, que existiam dois princípios, né, o Deus bom e o Deus mau, que as coisas espirituais são boas e as materiais são más, e estavam sempre em guerra as duas coisas, né? Eles pregavam que as pessoas tinham que buscar se purificar, viver a perfeição, para serem libertos da prisão que é o corpo. Então como é que buscavam essa perfeição? Por exemplo, eles incentivavam a endura, que é um sacrifício santo, vamos dizer assim, por meio do jejum ilimitado, da pneumonia que eles adquiriam de propósito para poder morrer mesmo, para libertar o corpo da prisão, a alma da prisão que é o corpo. O que mais? Cortavam os pulsos, incentivavam esse tipo de atitude para poder se libertar do corpo que é a prisão, né? Aí quais que eram os princípios deles? As mesmas do maniqueísmo, né? Humanos são seres espirituais criados pelo Deus bom, o corpo físico é uma prisão criada pelo Deus mau.
Aí, como eles sabiam que viver a perfeição, ser puros de fato era difícil, eles incentivavam a endura. Que aí, quando a pessoa estava morrendo, recebia lá um sacramento que era deles, que chamava consolamento, que no momento que recebia o sacramento, o corpo, a alma se libertava. Aí a pessoa podia morrer, porque no caso estava liberto, né? Outra coisa que eles pegavam também, que eles rejeitavam a trindade, o batismo, a eucaristia, a cruz e a encarnação do verbo, né, de Jesus. Desprezavam a matéria, proibiam o casamento. Isso aqui é interessante. Por que proibiam o casamento? Porque, de acordo com eles, o casamento, ele perpetua a obra do Deus mal na terra. Porque é no casamento que nascem novas crianças, né? Então, cada criança que nasce é uma alma presa no corpo físico. Então, eles proibiam de casar, para poder acabar com a obra do Deus mal. Pensa comigo, uma doutrina que prega o fim do casamento, para não ter mais nascimento. Se esse negócio vinha, como é que... Não ia ter mais ser humano. Tinha um historiador protestante, totalmente avesso à igreja, mas ele fala que se essa crença tivesse se tornado pelo menos igual à igreja católica, no caso do mundo dos fiéis, teria sido assim, uma catástrofe para a civilização ocidental. Não teria mais gente. Ia ser catástrofe mesmo. Sem contar que eles faziam saques, eles matavam, em defesa da crença deles, né? Beleza. Em defesa da propagação também. Rejeitavam a autoridade governamental e a autoridade privada. Eles invadiam fazendas, invadiam edifícios privados e combatiam a hierarquia da igreja. Porque eles falavam que o contato das pessoas com Deus se dá de maneira direta, pela gnose, que é o conhecimento secreto. Então a igreja, o sacramento, tudo desnecessário. Falavam isso. Então, uma ilustração sobre o que eram os cátaros. Eles eram os puros, né? Cátaro, como eu falei, significa puros. Então, beleza. Esse foi o contexto que estava a igreja no século XI até o século XIII, mais ou menos. Como é que o povo e o Estado lidavam com isso? Esse historiador aqui, ele fala o seguinte: os príncipes, os reis, os imperadores e o povo em massa procederam à execução dos hereges, que consideravam com maior perigo. Assim, o povo estava incomodado com aquilo, porque além deles, como eu falei, questionarem a fé que era a base da vida do povo, eles causavam muita ruaça, fazia saque, fazia uma bagunça no meio deles. Desculpa a linguagem um pouco formal, né? Mas você está dando para entender. Sim. Então o pessoal ia lá, capturava, prendia, matava, sem nem preocupar com o que a igreja falava. Teve um episódio, o bispo de Lieja, Alexandre II de Lieja, prendeu alguns cátaros e foi buscar orientação com o bispo de uma diocese vizinha para saber como proceder com eles, né? Enquanto ele viajava, o povo invadiu a prisão, tirou os hereges de dentro e matou na fogueira, o povo. O povo estava ansioso para acabar com aquilo. De certa maneira, a heresia conseguiu muito apoio, principalmente dos nobres. Primeiro, porque, como eu falei, o exemplo do clero católico não estava sendo o melhor de todos, porque ele estava dando um mau exemplo terrível nas depravações que estava cometendo. E, por outro lado, se aderir às heresias, era uma possibilidade que os nobres tinham de tomar os bens da igreja. Então, eles conseguiram muito apoio dos nobres. Foi um momento assim, tem um historiador que fala que no sul da França a igreja estava morta. Porque o Papa, quando foi visitar, São Bernardo, quando foi visitar o sul da França em missão, para tentar catequizar os hereges, teve assim, voltado lá abismado com o que estava acontecendo, porque a igreja não tinha mais força no sul da França, onde a heresia estava dominando. Então assim, estava preocupante mesmo. Um pouco mais que a igreja demorasse para reagir, não ia ter volta. E tinham clérigos também, tinham bispos que estavam aderindo à heresia, estava uma coisa preocupante para a igreja. Uma ilustração de os cátaros sendo arrancados das prisões para serem executados. Aí o que aconteceu? Essa é uma ilustração do quarto concílio de Latrão. Os concílios de Latrão aconteceram por volta do século XII e XIII. Diante dessa situação, surgiu então nesses concílios a ideia de criar um tribunal que pudesse julgar os casos de heresia, para poder dar um fim a essa situação. Por quê? Quem estava se ocupando desses casos era o poder civil, que prendia os hereges e matava. Porque, como eu falei, o Estado e a Igreja, o poder político e o poder religioso, acabavam se confundindo às vezes. Então, nessa brincadeira, muitas vezes inocentes eram mortos, acusados de heresia. E vamos falar a verdade, quem tem autoridade para falar o que é o que não é heresia é a Igreja. O Estado entende de coisa da política, a Igreja entende de coisa de fé. Então surgiu essa ideia de
conseguiu de instituir esse tribunal, que seria a Inquisição. Não foi no quarto concílio de Latrão, foi antes. No quarto concílio depois foi amadurecendo mais. Na verdade, com o Papa Lúcio III, ele instituiu o que seria a Inquisição Episcopal. Como que seria isso? Os bispos, junto com o poder político, iam visitar as dioceses uma ou duas vezes por ano e investigar ali a situação, tentar encontrar os hereges e julgar e tomar as providências necessárias. Só que com o tempo, isso foi se tornando insuficiente. Porque, por exemplo, aí começou a Inquisição Episcopal. Esse foi o início da Inquisição, Papa Lúcio III. Só que chegou a um certo ponto que a coisa já estava tão grave que o Papa Inocêncio III já tinha excomungado os albigenses, mas isso não tinha tido efeito nenhum. Tamanha era a força do apoio que eles tinham adquirido. Até que um dia o Papa Inocêncio III enviou um representante para a cidade de Toulouse, no sul da França. O nome do representante dele era Pedro de Castelnau. Esse cara foi assassinado a mando do conde, do governante de Toulouse, que era apoiador dos hereges. Diante desse crime, o povo se revoltou e se levantou. Então foi colocada mesmo uma cruzada contra os hereges. Igualzinho que estava acontecendo lá com a Terra Santa, para libertar os muçulmanos, aconteceu na França contra os hereges. A orientação do Papa era arrancar os hereges de onde eles estavam, de onde estavam nos postos políticos que eles estavam, e restabelecer ali a autoridade da igreja. Mas não resolver a questão da heresia por meio de massacres. A ideia era restabelecer a autoridade da igreja, tirar os hereges dos postos políticos que eles estavam exercendo. Obrigado. Só que acontece, estava sendo feita uma guerra contra eles. Eles não iam ficar lá dando bobeira, né? Então, no contexto da cruzada dos albigenses, a heresia se tornou uma sociedade secreta. Começou a agir escondido. Então, a Inquisição Episcopal se tornou insuficiente. Não dava mais, os bispos estavam limitados ao espaço das dioceses. Eles não estavam conseguindo ter alcance para atingir as heresias. Então, foi necessário que o Papa Gregório IX, instituísse, então, legados especiais que seriam enviados em nome dele para agir aonde quer que fosse, independente do poder dos bispos na região. Mas teriam que agir junto com os bispos. Eles poderiam agir em qualquer lugar, sem limitação de espaço de diocese, mas os bispos tinham que estar juntos pelo seguinte: nenhum inquisidor, esses já eram os inquisidores, a Inquisição Episcopal, nenhum inquisidor tinha poder para dar uma sentença mais dura ou qualquer coisa que fosse em relação à fé, se um bispo não estivesse perto. O bispo tinha que estar ali junto, dando o aval dele para que a sentença fosse válida. Então aí surgiu a Inquisição Pontifícia, que depois, em 1231, foi estruturada como um organismo permanente, que seria independente dos bispos e dos legados. Ele tornou um tribunal mesmo, que teria a função de julgar os casos de heresia. Isso aqui é uma ilustração, uma minúscula da época da Idade Média, sobre como se dava uma sessão da Inquisição, que daqui a pouco eu vou falar para vocês como que era o procedimento, que é bem diferente do que se divulga hoje em dia. Beleza. Depois da cruzada dos albigenses, passou aí durante uns 20 anos, com a cruzada acontecendo e a Inquisição atuando, a heresia cátara foi extinta, graças a Deus. Porque, como eu falei, se tivesse vingado, teria causado uma catástrofe para o povo, né? Aí o período foi afastado. Só que a Inquisição se manteve, porque a heresia cátara não era a única coisa que perturbava a ordem religiosa e que o poder político às vezes se intrometia, né? Então a Inquisição foi mantida para julgar qualquer tipo de caso de heresia, de questionamento, de crimes religiosos que surgisse. Tanto que uma desses casos que eu falei eram os casos de bruxaria e de feitiçaria, que hoje em dia eles falam de muitas e muitas bruxas que morreram lá na Rosa Inquisição, né? Aí eles costumam usar o episódio da bruxa de Salem, só que o povo esquece o seguinte: Salem foi nos Estados Unidos, o povoado de Salem. Lá, a Inquisição que agiu contra as bruxas foi a Inquisição protestante, não a Inquisição católica. Então, beleza. Falando da bruxaria, então. A questão da heresia cátara ficou clara? Deu para vocês entenderem direitinho? O julgamento da Inquisição? Então, beleza. A bruxaria e a feitiçaria é um ex-parágrafo aqui do Gustavo Hennessy, que inclusive participou do simpósio do Vaticano sobre a Inquisição. O certo é que, muito ao contrário do que se crê,
as perseguições às bruxas não foram por iniciativa da igreja, mas manifestação de uma crença popular cuja bem documentada existência se remonta à mais longínqua antiguidade. Então, desde muito antes do cristianismo, já se acreditava em bruxas. Qual que era a ideia? Na época, o povo tinha uma demonologia muito limitada. Acreditava-se, inclusive, que anjos e demônios tinham capacidade de realizar o ato sexual com seres humanos. Então, para eles, um bruxo, uma bruxa, era uma pessoa que tinha realizado um ato sexual com um demônio e por meio disso ganhou poderes sobrenaturais. Essa era a crença dos... Não era o dogma de fé, mas o povo acreditava nisso, o povo no geral. E como é que isso chegou como é que surgiu essa crença? Surgiu principalmente entre os anglo-saxões, lá da Grã-Bretanha, que eram pagãos. Quando o Carlos Magno, que eu falei dele no começo, dominou aquela região, a crença nas bruxas se tornou comum entre o povo cristão. Porque lá entre os anglo-saxões tinha esses caras aí, ó, os sacerdotes e feiticeiros druidas. Que tinham lá entre eles tinha essa crença da bruxaria. Então qual que era a ideia que o povo tinha de uma bruxa? De um bruxo, que seja uma pessoa que tinha esses poderes sobrenaturais e que usava eles para causar um mal, para conseguir assassinatos, envenenamentos de cursos d'água, morte de gado, morte de plantações. Era assim, hoje nós não temos o conhecimento científico que nós temos, hoje nós temos o conhecimento que eles não tinham, né? Para explicar esse tipo de fenômeno. Uma erupção vulcânica, hoje nós sabemos explicar esse tipo de coisa, um furacão. Na época, para eles, tudo isso era coisa de bruxaria. Os bruxos lá faziam feitiços e causavam essas catástrofes todas. Então, para eles os bruxos eram acusados de qualquer coisa ruim que acontecia. A Inquisição em si, ela não se preocupou com as bruxas por muito tempo. Os primeiros relatos de casos de bruxaria julgados pela Inquisição foi em 1400, mais ou menos, no finalzinho da Idade Média, quando ela começou a ser vista quando os casos de bruxaria começou a ser visto como uma seita satânica que causava mal às pessoas. Era comum se relatar na época rituais de bruxaria que envolviam, por exemplo, sacrifício de crianças, orgias, depravações, tudo que era coisa imaginada num ritual de bruxaria. Aí sim a Inquisição começou a atuar a se preocupar das bruxas, né? Mas isso muito tempo depois que a crença já existia. Aqui eu tenho uma relação, isso está tudo no livro do professor Felipe, são dados estatísticos baseados no simpósio do Vaticano e que ele publicou no livro dele. Alguns dos povos que eu consegui abordar. Isso aqui são o número de casos de bruxaria julgados na Idade Moderna e 20% deles foram da Inquisição. Se você for pensar aqui, ó, o maior de todos foi na Alemanha, 25 mil pessoas condenadas por bruxaria. Numa população de 16 milhões de pessoas. Se a gente for comparar com o percentual, é um número pequeno. E mesmo desse número aí, só 20% é da Inquisição. Os outros 80% foram todos do poder civil. A população que pedia para o Estado, brigava por medidas duras contra eles e brigava pela execução. A Inquisição em si só se ocupou de 20% desses casos. Então não é justo acusar a Inquisição de massacres, de ter eliminado milhões de pessoas acusadas de bruxaria, porque isso não é verdade. Os dados estatísticos mostram que não foi isso que aconteceu. Que os números estão aqui, esses são os números que tem, de acordo com documentos dos processos da época, estão no arquivo do Vaticano, estão em várias fontes históricas, que não são divulgados, mas que estão aí para quem quiser. E isso aqui é um número total. Para a Inquisição foi só 20%. Então dá para a gente ter uma noção de que a ideia que se tem da Inquisição hoje, como uma máquina de moer carne, como eu falei, não é infundada. E essa ideia surgiu principalmente depois da Reforma Protestante e do Iluminismo, que eram movimentos totalmente anticlericais e anticatólicos. O povo em si, gente, é bom a gente enfatizar o seguinte: o povo não tinha medo da Inquisição. Muito pelo contrário, o povo via no Inquisidor, na Inquisição, uma fonte de segurança, porque ele restaurava a paz, a ordem pública, que tinha sido perturbada pelas heresias. Porque os hereges eram pacíficos. Se um herege questionava a igreja, mas se mantinha só para si questionamento, a Inquisição ia se ocupar dele? Não ia. De fato, não se ocupava. O livro fala vários casos assim. Mas quando começaram a divulgar, a atacar cidades, a atacar igrejas, como muitos fizeram, saquear mosteiros, aí o povo ficava, a ordem pública estava perturbada.
Então a Inquisição estava aí para restaurar essa ordem que tinha sido perturbada. Está dando para entender? Sim. Então, beleza. Esse foi o caso das bruxarias. Vou falar agora do que foi, como eram os procedimentos que a Inquisição adotava nos seus processos. Deixa eu só baixar um pouquinho que eu estou colando aqui. Vocês não reparam, não? Mas então. O povo fala dos abusos que os inquisidores cometiam, mas eles se esquecem que os inquisidores, em sua maioria, eram homens que tinham ardor pela verdade e pela fé. Então, a maioria dos inquisidores eram monges franciscanos e dominicanos, homens de estudo, de conhecimento da fé. Um dos mais severos de todos eles foi Bernardo de Gaia, que era um monge dominicano. Agora você vê, um dos mais severos, ele no século XIV, ele publicou um manual de como deveria ser o inquisidor. A orientação dele: o inquisidor deve ser diligente e fervoroso no seu zelo pela verdade religiosa, pela salvação das almas e pela extirpação das heresias. Em meio às dificuldades, permanecerá calmo, nunca cederá à cólera nem à indignação. Nos casos duvidosos, seja circunspecto, não dê fácil crédito ao que parece provável e muitas vezes não é verdade. Também não rejeite obstinadamente a opinião contrária, pois o que parece improvável frequentemente acaba por ser comprovado como verdade. O amor da verdade e a piedade, que deve residir no coração de um juiz, brilhem nos seus olhos, a fim de suas decisões jamais possam parecer ditadas pela cupidez e crueldade. Orientações de um dos casos foram mais severos da sua época. Muitos papas promulgavam documentos que ordenavam às autoridades locais que demitissem inquisidores que cometessem abusos, que chocassem a opinião pública por causa de crueldade. A Santa Sé promulgou vários documentos, muitos foram aceitos, outros foram ignorados. Só que, na Idade Média, não tinha telefone, não tinha internet, sistema de comunicação precário. O Papa estava em Roma, a Inquisição na Europa inteira, não tinha como encontrar todos os casos. Muitos casos, como o de Santa Joana d'Arc, nem chegou ao conhecimento da Santa Sé. Então, houveram casos em que houveram abusos? Houveram, mas todos eles foram em desacordo com o que a igreja estava ensinando, com o que a igreja esperava dos inquisidores. E sempre que chegava ao conhecimento do Papa, ele reprovava. Falar um pouco então, aqui foi um auto de fé. Daqui a pouco nós vamos falar o que era o auto de fé, diferente do que é divulgado. O inquisidor, esse aqui é São Raimundo de Peñafort. São Raimundo de Peñafort era inquisidor. A igreja canonizou inquisidores. Se a Inquisição fosse de fato esse monstro que é pregado hoje, ao menos os santos teriam se oposto a ela. Não faz sentido? Ao contrário disso, muitos não só apoiaram, como fizeram parte. E a gente que conhece os procedimentos da igreja, a gente sabe que para chegar a ser canonizado, o processo é complexo, é demorado, é rigoroso. Então, se um cara chegou a ser canonizado, de fato ele viveu uma vida de santo. E é inquisidor. Então a gente pensa que não tem uma oposição entre as duas coisas. Quais que eram as regras que os papas fixavam para que os inquisidores fossem escolhidos? Garantia de idade. Nenhum jovenzinho aí podia ser inquisidor. Tinha que ser pelo menos 40 anos, ter uma maturidade já. Honestidade. Tinha que ser atestado mesmo. Os papas insistiam nas qualidades morais dos inquisidores. E além disso, a garantia de saber. Era indispensável que o inquisidor tivesse um bom conhecimento de teologia e do direito canônico. Aqui eu só citei os princípios. Aqui no livro, o professor fala dos papas, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, os papas, né? No ano tal, publicou o documento tal, no qual ele insistia nessa qualidade. Então é tudo documentado. Os papas tinham esse cuidado de exigir que os inquisidores fossem pessoas íntegras, de confiança para poder julgar um processo. Como que se dava o processo da Inquisição? Agora que nós vamos ver. O processo da Inquisição, ele era... Aqui, tá gravando aqui, te mando depois. O Tribunal da Inquisição, ele tinha uma peculiaridade que nos tribunais da época não tinha. Primeiro, qual que é a função da igreja? Levar a salvação para as almas. Levar as almas à salvação. E sempre foi assim. Então, um tribunal vinculado à igreja não poderia ter um objetivo diferente. Então, por que eu estou falando isso? Se um herege confessava sua heresia, a chance dele ser absolvido era quase 100%.
ao contrário do que acontecia nos tribunais civis. Confessar um crime era garantia de pena severa. Na Inquisição, não. Se o cara ia lá e confessava, ele tinha a possibilidade de ser absolvido, receber só uma pena leve, uma penitência, coisa que na época era considerada coisa pequena. Além disso, dava aos réus a possibilidade de defesa, que os tribunais civis não davam. Os réus não tinham a possibilidade de defesa só na Inquisição. Os cárceres, as prisões que a Inquisição utilizava, eram considerados palácios, perto das prisões civis. Os presos não usavam coleiras, não usavam algemas, não usavam grilhões. Muitos podiam transitar livremente, se eram casados, podiam ficar com suas famílias. Não tinha esse rigor todo. Então vamos lá, como que era o processo? Em resumo é o seguinte: surgiu lá um surto de heresia numa região, a Inquisição foi instituída ali. Como é que dava o processo? Começava com um manifesto ou pregação que convidava culpados de heresia a comparecer espontaneamente, e dos demais exigia a denúncia dos criminosos. Determinava-se um tempo de graça, de 15 a 30 dias. O que era esse tempo de graça? Quem se apresentava durante esse prazo, cometendo emenda, recebia penitência leve. Então era um tempo, a Inquisição chegava, a Inquisição está aqui nessa região. Aí convidava os hereges a se apresentarem. E esperava ele 15, 30, já ouvi até falar de 40 dias, para que as pessoas tivessem tempo de ir lá, os hereges se apresentar para o tribunal, falar, não, aderi a tal movimento, estou arrependido, mostrar arrependimento e ser penalizado. E além de tudo, convidava também as pessoas a denunciarem casos de heresias que eles conhecessem. Os suspeitos e denunciados eram citados diante do tribunal e prosseguia o interrogatório dos acusados. Ouviam-se os acusadores e testemunhas. Isso aqui é legal. Os falsos acusadores eram tratados com o mesmo rigor que os hereges. Então era muito difícil uma pessoa, por exemplo, acusar um inimigo dele e falar assim, eu não tenho um desafeto ali, vou pagar a Inquisição que ele é herege. Se esse cara fizesse isso e constatasse a Inquisição que é mentira, o cara era tratado com o mesmo rigor que ele ia ser tratado herege. Assim, a igreja prezava muito pelo rigor no processo, de maneira a ser justo, transparente e não cometer injustiça. As que foram cometidas não seguiam a orientação da Santa Sé. Quando o réu se mostrava impenitente, aplicava-se a vexação, que é a prisão preventiva e dura. Se essa não desse resultado, podia-se, em casos determinados, usar a tortura. Eu vou chegar daqui a pouco para a tortura, vocês vão entender o contexto em que era utilizado. Sentença e auto de fé. O que era o tal do auto de fé? Professores de história não falam de auto de fé, porque era um espetáculo lá em que os hereges eram queimados ou enforcados, e nada disso. Conversa fiada. O auto de fé era, na verdade, uma manifestação da fé do povo. Como que isso acontecia? Era um ato solene, público, todo mundo participava, em que assim, era relatado os processos que o tribunal julgou, quais foram os acusados, os que se arrependeram, se manifestam nisso seu arrependimento, e os que não se arrependeram, durante o auto de fé, são sentenciados e entregues ao braço secular, que era quem executava as penas temporais, penas físicas. A Inquisição, o tribunal eclesiástico, ele só aplicava penas espirituais. Excomunhão, interdito, confisco de bens, não. Excomunhão, interdito e penitências. Eram o que a Inquisição aplicava. Outros tipos de pena, prisão, castigo, eram o poder civil que fazia. Então, nesse momento, eles eram os hereges não impenitentes, né? Eram entregues ao poder civil. Aí eles eram presos, não eram já executados. Eles ficavam pelo menos mais uma noite no cárcere, para poder ter a possibilidade de pensar ainda e se arrepender. No dia seguinte era executado. Se diante da fogueira, já pronto para ser executado, o herege se arrepender, ele era devolvido pela Inquisição e se salvar da morte. Porque o que está em jogo ali, o que importava é a salvação da alma dele. Então, até o último momento, tem condição de ser salvo ainda. O cara ser acusado de heresia não era assim, uma garantia de fogueira. Não era. Ele tinha uma chance grande de ser absolvido. Número de mortos. É bem diferente do que se fala. O Tribunal de Pamiers foi um dos que foram instituídos na época. No período aí de 21 anos, promulgou 98 sentenças. 5 condenadas à morte. Bernardo de Gaia, um dos mais severos da época, em 15 anos promulgou 930 sentenças, das quais 42 eram capitais. Capitais é que foram entregues à morte. Né? Em 930,
42 foram entregues para ser condenadas à morte. É muito pequeno se for comparar com os números que são apresentados pelos professores de história, pelos adversários da igreja. A Inquisição, volto a repetir, eu faço toda hora. A Inquisição não era uma máquina de moer carne humana. Era um tribunal que, se fosse na época que a Inquisição não existia, que quem exercia a justiça era o poder político, todo mundo tinha morrido. Esse povo aqui, em 98, 1900, tinha todo mundo morrido na fogueira. A Inquisição, ela não matou milhões, ela salvou milhões de serem mortos. Essa que é a verdade que é pouco comentada. Tem uma fala de um historiador, Jacob Martin. As condenações à morte, porém, foram relativamente raras. Pode-se falar de um percentual aproximado de 5% em relação aos processos levados até o fim. Em muitos processos, às vezes, as condenações à morte eram condenadas em contumácia. O que é isso? Um réu que já está morto ou que está desaparecido é condenado à morte, então no seu lugar era queimado ou enforcado um boneco. Escurecia muito. É normal. Agora vamos falar da tortura e da fogueira. A tortura, ela era utilizada desde o Império Romano. O direito romano previa o uso da tortura, porque era uma maneira fácil de obter a verdade, né? Então, o povo acreditava nisso. Só que com a queda do Império Romano, isso se tornou muito raro. Tanto que vários papas, tinha um papa aqui, não gravei o nome dele, mas ele escreveu para o imperador, para um príncipe da Bulgária, falando assim: eu estou sabendo que o senhor está utilizando tortura nos seus julgamentos, então orientando ele a não utilizar mais. A igreja era contra. Até que, de uma certa maneira, depois de um tempo, no século XII, o direito romano foi revivido, foi recuperado. Então voltaram a utilizar as táticas do Império Romano, inclusive a tortura, porque parecia um meio, como eu falei, fácil de obter a verdade, né? Aí, dentro desse contexto, a Inquisição também, a gente tem que entender que eram homens da época, inseridos em seu tempo. Hoje, a gente vê a tortura como algo condenável, mas na época muitos deles não viam, achavam que era normal. Então, muitos inquisidores começaram a utilizar a tortura também. Até que Papa Inocêncio IV aprovou o seu uso nas seguintes condições: apenas depois de esgotados os outros meios de obter a verdade, não deveria levar à perda de algum membro, e menos ainda a perigo de morte, e não deveria ultrapassar meia hora e ser utilizada apenas uma vez. E tem outra coisa: se um herege confessasse o crime de tortura, no dia seguinte o juiz tinha que voltar lá, interrogar de novo, para que ele confessasse sem tortura. A tortura não podia ser o método assim, principal de obter a verdade. O Papa Clemente V promulgou, esse foi o Inocêncio IV, que estipulou essas condições. Clemente V, ele promulgou a bula Multorum Querela. Nessa bula, ele colocou condições tão severas, assim, para poder dificultar o uso da tortura, que uns inquisidores questionavam, falaram assim: não tem como, isso aqui é inaplicável, então não vai usar tortura nunca. Mas ele se manteve firme e isso foi perpetuado. Então não era assim, torturando a qualquer momento, a qualquer situação, era rígido. Hoje a gente não usaria de jeito nenhum, né? Mas na época era o contexto que estavam inseridos. A morte na fogueira. Esse aqui é Frederico II do Sacro Império. Esse cara foi o pioneiro do uso da fogueira na Idade Média. Como eu falei, a fogueira foi inventada no Império Romano para punir as heresias. Porque esse povo tinha uma ideia assim, de criar mortes horrendas, né, para poder não só punir o fato, mas também ensinar o povo a não seguir o exemplo, né? Mas na Idade Média, esse aqui foi o pioneiro, porque em 1220 ele promulgou uma Constituição Imperial que previa, imperador, não era religioso, que previa o uso da fogueira para punir hereges. Esse cara aqui, ele, vou falar uma coisa que vai ser até contraditória, combatia as heresias com fervor, mas foi um dos piores inimigos que a igreja já teve. Porque ele combatia as heresias porque ele tinha um interesse imenso em dominar a igreja, dominar o papado. Ele queria exercer uma influência. O poder político sempre teve muitos monarcas tiveram esse interesse de dominar a igreja. Esse foi um deles. Ele queria dominar o papado, dominar a igreja, e para isso ele quis montar uma imagem de defensor da fé. Então ele julgava, agia, fazia coisas, atrocidades em nome da igreja. Na verdade não tinha nome da igreja coisa nenhuma, foi excomungado pelo Papa na época. E porque o interesse dele, além de dominar a igreja, de tomar também para si os bens dos hereges. Então ele foi o primeiro a utilizar a fogueira. Então o que nós temos hoje, que foi uma das piores coisas que a Inquisição teve,
que foi o uso da fogueira para condenar os hereges, não partiu da Inquisição, mas partiu dele, que é um imperador que começou a utilizar. Depois, aí como eu falei, a Inquisição não matava, ela entregava para o braço secular para que eles aplicassem as penas. Se a Constituição previa o uso da fogueira, ia para a fogueira. Não porque a igreja estava aprovando, mas porque o imperador tinha instituído na época, em 1220, na época. Deu para entender essa parte? Ficou claro? Sim. Beleza. Vou falar de alguns episódios da Inquisição que são hoje alvos de crítica, muito ferrenha, por sinal. Uma dessas foi a Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola foi instituída na Espanha a pedido desse casal simpático aqui, o rei Fernando e a rainha Isabel. Eles eram considerados reis católicos, chamados, né? Porque é o seguinte, foi no reinado deles que a Espanha se unificou. Eles expulsaram os muçulmanos de Granada, ele era Aragão, ele era de Castelo, se casaram e unificaram o país. E o que eles queriam? Combater os judeus e os muçulmanos que estavam na Espanha. Porque a Espanha é um país recém-unificado, eles não queriam nenhum tipo de divisão, seja ela política, civil, cultural, nada. Então ele insistiu com os papas para que fosse restituída a Inquisição. Só que durante muito tempo o Papa resistiu, porque não tinha heresia, não tinha por que instituir a Inquisição no país. Até que, por meio de chantagem, eles conseguiram que o Papa Sisto III, se não me engano, peraí, foi mal. Não lembro o nome do Papa, mas ele conseguiu do Papa Sisto IV, em 1478, que a Inquisição fosse restabelecida na Espanha. Só que, qual que foi a estratégia? Ou Sua Santidade institui a Inquisição na Espanha, ou a Espanha rompe a igreja. A Espanha era um dos países mais católicos da Europa, assim, onde a fé católica era mais firme. Perder a Espanha seria um prejuízo imenso para o catolicismo. Então o Papa acabou cedendo, mas instituiu várias premissas, várias dificuldades para poder manter a Inquisição sob o controle da Santa Sé. Que o inquisidor só poderia ser instituído pelo Papa, teria que ser mandado por ele, mas eles cumpriram a maioria. O Papa mandava o inquisidor, eles demitiam um acaba outro no lugar dele. E utilizavam a Inquisição para poder perseguir os judeus, para poder perseguir os muçulmanos, fugindo totalmente do objetivo da Inquisição. A Inquisição não foi criada para lidar com judeus, com muçulmanos, com quem quer que fosse de outra religião. A Inquisição foi criada para lidar com hereges, com pessoas batizadas, que por serem batizadas têm um compromisso com a igreja e estavam desviadas. Era para isso. Para lidar com outras religiões, a Inquisição não tinha que se meter, mas eles usavam nesse sentido. E sim, a Inquisição aqui era usada totalmente de acordo com as vontades deles. Tanto que na Espanha ela não era conhecida mais como Inquisição Pontifícia, mas como Inquisição Régia. Assim, era totalmente no controle dos reis. O Papa não tinha voz na Inquisição Romana, na Inquisição Espanhola. Ela foi dissolvida, se eu não me engano, no século XIX por Napoleão Bonaparte. E foram muitos abusos, muitos mesmo, mas todos em desacordo com a Santa Sé. Durante todos os séculos que a Espanha manteve a Inquisição lá, os papas foram promulgando documentos que iam enfraquecendo o poder da Inquisição no controle deles e trazendo ela de volta para o controle da Santa Sé. Então, assim, por mais que ela escapasse,